Bom dia aos irmãos, graça e paz, amém? Quero hoje entregar mais uma palavra, que o ensino está em uma parábola, amém? Eu acho que já abordamos bastante parábolas de uma maneira geral, algumas delas depois elas repetem, não a parábola em si, mas o ensinamento. Então acredito que dentro deste apanhado que nós fizemos, nós colhemos as mais ricas instruções e ensinos de Jesus em suas parábolas. E hoje eu quero compartilhar mais uma delas, que é a parábola do trigo e do joio. E essa parábola só se encontra no livro de Mateus, Mateus capítulo 13. Mateus capítulo 13, versículo de número 24 ao 30. Evangelho de Mateus, capítulo 13, vamos ler do versículo 24 ao 30. Todos acharam? Diz assim a palavra do Senhor: Jesus lhes contou uma parábola dizendo: o reino dos céus é como um homem que semeou boa semente em seu campo. Mas enquanto todos dormiam, veio o seu inimigo e semeou o joio no meio do trigo e se foi. Quando o trigo brotou e formou espigas, o joio também apareceu. Os servos do dono do campo dirigiram-se a ele e disseram: o senhor não semeou boa semente em seu campo? Então de onde veio o joio? Um inimigo fez isso, respondeu ele. Os servos lhe perguntaram: o senhor quer que o tiremos? E ele respondeu: não, porque ao tirar o joio, vocês poderão arrancar com ele o trigo. Deixam que cresçam juntos até a colheita. Então direi aos encarregados da colheita: junte primeiro o joio e amarrem-no em feixes para ser queimado. E depois junte o trigo e guardem-no no meu celeiro. Até aqui, palavra do Senhor, amém? Curva a tua cabeça aí onde você está mesmo. Pai querido, mais uma vez, Senhor, estamos diante da tua santa, rica e poderosa palavra. Cremos, ó Deus, na ação do teu Espírito que vivifica essa palavra em nós. Eu peço que o Senhor fale conosco, Senhor, a cada coração de uma forma pessoal, individual, e que possamos sair daqui, Senhor, alimentados pela tua palavra, acrescentados de graça, de unção e de sabedoria, em nome de Jesus. Amém. Às vezes a gente se pega, perguntando por que temos que, estar no culto e ouvir novamente uma palavra, uma exposição da palavra do Senhor. E eu me lembro sempre que eu caio nessa tentação de achar que isso não tem tanto significado, daquela história do homem que falou para o outro, dizendo: por que você vai no culto todo domingo? Passa uma semana e você já nem lembra mais o que foi pregado, E de fato, se a gente perguntar aqui para os irmãos, passando uma ou duas semanas, a maioria já não lembra mais os detalhes da mensagem, Mas esse homem respondeu de pronto, falou assim: olha, mas quando você também comeu uma refeição na semana passada ou retrasada, talvez você não se lembre mais dela, mas ela te sustentou naquele dia, não é? Assim é com a palavra do Senhor. Nós não vamos nos lembrar de toda a mensagem, mas a mensagem trazida é um alimento espiritual para a gente, para nos sustentar em mais uma semana. Amém? E assim o Senhor vai nos fortalecendo em nome do Senhor. Essa é uma das parábolas que eu confesso que eu tinha muita dificuldade para entendê-la na sua totalidade, e eu me desviava muito dela. Acho que eu nunca também ensinei essa parábola. Porque ela é uma parábola que, se você não aprofundar e buscar um discernimento, você acaba formando doutrinas equivocadas acerca dessa parábola. E ela já traz uma explicação. Depois, se você quiser, eu não vou ler para não ficar tão longo, mas depois os discípulos perguntam para Jesus acerca dessa parábola, porque também não entenderam ela. Mais uma das parábolas em que os discípulos não entenderam. E Jesus, então, passa a explicar o sentido da parábola. Então, na verdade, a gente não pode fugir muito, porque Jesus já pregou a sua pregação, Ele pregou em parábolas, depois ele prega explicando a sua parábola.
E ele fala de forma muito clara, não é? Que quem semeou a palavra foi o Filho do Homem que semeia a boa semente, que é a palavra. Não é? Filho do Homem é Jesus. E ele fala que foi um inimigo que semeou o joio. E ele diz muito claro que este inimigo é o diabo que semeou o joio. E depois ele fala que os anjos são os ceifeiros. E essa ceifa acontecerá nos últimos tempos, nos finais dos tempos, aonde então poderá ser separado o joio do trigo, os bons dos maus, não é? E ele conclui essa parábola dizendo acerca deste julgamento final e que haverá essa separação. Dito isto, as dúvidas que surgem no coração e que a gente tem que tratar uma hermenêutica correta é a seguinte: quando a gente pensa que o inimigo veio e semeou o joio, eu pelo menos pensava assim: se o joio é filho do diabo, entre aspas, então o joio não se converte. O joio não vira trigo. E daí começa uma confusão teológica na nossa mente, porque então nós começamos a julgar e dizer: olha, quem é joio está condenado, quem é trigo está salvo. Então essa é uma primeira situação para a gente pensar nessa parábola, não é? Porque senão a gente cria barreiras e foge do foco principal da parábola que Jesus ensinou. Então, em primeira instância, o joio e o trigo aqui está falando, não é de criação de uma pessoa, como se o diabo tivesse criado os seus filhos, né, e colocado aqui no meio da nossa igreja, no meio da terra, né? Então existem uns criados pelo diabo, esses são os filhos do diabo. Não, essa teoria é uma teoria sem base alguma. Por quê? Porque o diabo não cria nada. Só Deus é criador. A criação faz parte de um atributo divino. O diabo, ele distorce, o diabo, ele confunde, o diabo, ele semeia algumas coisas, mas ele não cria. Ele não formou ninguém. Portanto, nós já eliminamos essa questão como se esse joio fosse literalmente uma criação do diabo e lançado na terra para confundir. Não. Do que será então de que o Senhor está querendo tratar conosco? Ele fala de semeadura, e em outras parábolas e também em vários ensinos, Jesus já deixa claro que a semente é a palavra. As sementes são instruções, pensamentos, influências que atingem a nossa mente, a nossa alma, o nosso coração. Então a parábola está nos dirigindo a entender que o trigo, não é? Que é os filhos do reino, que são aqueles que são salvos, são pessoas que receberam a semente de Deus e acolheram a semente no seu coração. E em contrapartida, os joios são aqueles que receberam também informações, sementes do mal e acolheram essas sementes no seu coração. Então, na verdade, o melhor entendimento dessa parábola é que joio e trigo nada mais é do que aquilo que nós somos e recebemos e formamos no nosso percurso de vida. No nosso percurso de vida. Portanto, nós entendemos que todos nós temos um pouco de joio e um pouco de trigo. Essa é que é a grande verdade. Todos nós temos um pouco de joio e um pouco de trigo. Mas a perfeita vontade de Deus é que a cada dia nos pareçamos mais com o nosso Senhor e nos tornamos cada vez mais uma ceifa de Deus, um plantio do Senhor, para sermos futuramente colhidos por Ele. Amém, igreja? Portanto, por que nós pregamos o Evangelho? Porque os joios podem se tornar trigo. Senão não faria nenhum sentido a gente pregar o Evangelho. Porque aqueles que são joios já estariam condenados, estariam já separados, são filhos do diabo. Então pregar para quem? Ou pregar para quê? Se o joio não teria mais solução, não é? Mas ao contrário disso, nós entendemos que a questão de ser joio e de ser trigo está relacionado à nossa batalha de alma diária,
A quem nós vamos deixar governar os nossos pensamentos e o nosso coração? Quais são as sementes que você está colhendo no seu coração? Quais são as informações, as verdades, as instruções que você pega para a sua vida? Isso vai fazer de você um trigo do Senhor ou um joio do inimigo. Um trigo do Senhor ou um joio usado pelo inimigo. Esse é o sentido mais abrangente dessa parábola, pelo menos dentro do meu entendimento e de muitos que assim o estudam. Portanto, a pergunta para a gente pensar na meditação dessa parábola, nessa oportunidade é: você tem sido joio ou você tem sido um trigo? Essa é uma pergunta para a gente trabalhar nessa manhã, né? Como que tem sido o nosso agir diário? Você está mais parecido com uma plantação do Senhor ou com uma plantação do inimigo? Vamos pensar nisso? Vamos pensar nisso pensando então nessa alegoria que Jesus deixou, entre o joio e o trigo. As características deles para a gente se identificar e deixar ser moldado por Deus nessa oportunidade. A primeira característica entre joio e trigo, e talvez uma das principais ênfases de Jesus nessa parábola, é que o joio e o trigo são muito parecidos. São muito semelhantes o joio e o trigo. Eu até salvei um vídeo, passei para o Joãozinho ali, pode esperar um pouquinho, já você põe ele aí, que mostra essa diferença gritante do joio e do trigo, só que também mostra essa semelhança que gente, é muito igual. É muito igual. Portanto, quando Jesus fala desse joio e desse trigo, ele está falando de aparências que não podem nunca ser colocado na frente de essência, de vida. E esse é um cuidado que a gente tem que ter, amados, porque nós, como seres humanos, somos muito tendenciosos a avaliar as pessoas pela aparência. Somos muito tendenciosos. Quem nunca julgou alguém pela aparência? Não é? Quase todos nós julgamos pela aparência. Há alguns que parecem ser santos, e nós falamos, lá vai um homem de Deus. E aqueles, às vezes, que não parecem ser santos, e às vezes este é um homem de Deus. Hoje, graças a Deus, a igreja tem rompido algumas barreiras da aparência, mas no passado era muito pior. Você encontrar alguém cheio de tatuagens era um joio na sua frente. Ali está um filho do diabo. E hoje você encontra homens que servem a Deus, ministrando a palavra, gente que tem ministério, que tem chamado e que tem tatuagem. Não estou aqui, defendendo a tatuagem, nem condenando a tatuagem. Eu estou apenas mostrando que nós temos que fugir da aparência, porque joio parece demais com trigo. Mas não é. Quando Samuel foi ungir um rei de Israel, todos nós lembramos dessa passagem, é um ensino para a gente. Ele foi à casa de Jessé, não é? E ali ele estava designado a ungir o rei de Israel. Só que Deus sempre faz assim. Ele nos mostra alguns passos, mas não nos mostra os finais. Porque Deus vai também tratando com o profeta, tratando com o rei, tratando com todos nós. Então ele chama o Samuel e fala, vai lá que o rei está lá naquela casa. E quando ele chega, ele encontra os filhos de Jessé, que eram vários. E ele começa então a procurar, quem é este rei? E alguns tinham toda a aparência de rei. Porque, o modelo de rei para a época perfeito seria um quê? Um homem formoso, alto, forte, com aparência de guerreiro. Esse era o tipo do rei. E quando ele chega lá, então, ele procura por esse tipo. E ele encontra. Ele encontra ao ponto de falar, eu acho que é esse. E a hora que ele pensava em ungir, Deus falava no coração dele, não é.
até que acabaram-se os irmãos, né, que estavam na casa, todos nós conhecemos a história, e ele pergunta então para o pai, são só esses? Será que Deus errou de endereço? Será que eu errei de casa? Então aquele pai fala, não, ainda tem um que está lá no campo. Alguns acreditam até que Davi poderia ser um filho bastardo, alguma coisa de errada, porque quando o profeta visita aquela casa, ele chama todos os seus filhos e não chama Davi. Era questão de honra para o profeta também, reunir todos da sua casa, mas ele não chama o Davi, e o Davi está lá no campo apacentando as ovelhas. Então Samuel fala, eu não sairei daqui enquanto não tiver todos os teus filhos aqui. Então ele manda chamar Davi, e Deus de cara fala, é este. Portanto, amados, sempre muito cuidado com relação à aparência, porque a principal característica deste ensino que Jesus estava passando é que a aparência não quer dizer essência. E Deus busca homens e mulheres que vivam um verdadeiro evangelho e não que demonstre simplesmente na aparência um verdadeiro evangelho ou a verdadeira espiritualidade. Portanto, nós temos que sempre nos precaver de julgar quem é e quem não é, e também de nos preocupar demasiadamente com o que estão pensando ao nosso respeito, no bom sentido da coisa. Como que estão olhando eu? Será que estão me vendo como, uma pessoa realmente, um ministro da igreja? Você não deve querer aparentar, você tem que ser. Se você for, está resolvido o seu problema. Porque mais cedo ou mais tarde te reconhecerão. Mais cedo ou mais tarde vão saber se você é ou se você não é. Amém? Primeiro ensino, então, sobre este joio, sobre este trigo intrigante, é sobre a aparência. Segunda coisa que eu percebo, que também é essencial neste contexto dessa parábola, é que somente o trigo, ele dá fruto. O joio não dá fruto. E agora sim, se você puder colocar o vídeo, esse vídeo mostra de uma clareza aqui para a gente, um vídeo simples. A diferença do joio e do trigo com relação ao fruto. Olha só que interessante. Joio, pai. Esse é o joio, né? Então, vou mostrar aqui para o pessoal. Então, esse é o joio. Olha como parece. Olhando, aparentemente não há diferença nenhuma, ambos são iguais. Bom, agora, onde você vê a diferença? Vamos lá, Madeline. Esse é o joio. O joio, ele não tem nenhuma semente. Não tem fruto nenhum, só palha. Ele não tem fruto, só palha. Agora ele vai gastar o agudo, agora esse aqui é o trigo. Aonde está a diferença do joio para o trigo? O alimento mostra. Porque o trigo ele deu fruto. Agora vocês viram na prática ali de um agricultor a diferença de um trigo e de um joio. Aparentemente são iguais, crescem de forma semelhante, mas então chegamos no processo de frutificação. O processo de frutificação é um dos fatores principais que identifica um trigo de um joio. Porque o joio, ele mantém a aparência. Mas o trigo não, ele traz os seus frutos. Na vida cristã, meu querido, obras não salvam, e nós somos bem cientes acerca da nossa salvação, que provém de uma graça imerecida. Nós não merecíamos ser salvos, mas pela graça do nosso Senhor Jesus Cristo, nós fomos alcançados e lavados dos nossos pecados. Você pode fazer todo o bem do mundo, alimentar todos os famintos, abrigar todos os desabrigados, e ainda assim você perder a sua salvação, porque você não consegue comprá-la com as suas obras, com as coisas que fazemos ou realizamos aqui em vida.
Mas em contrapartida, tão verdade quanto, todos aqueles que estiveram em encontro real com Cristo, ele pratica as boas obras. Ele pratica porque a sua natureza foi transformada e agora ele pertence a essa colheita do Senhor. Ele se torna uma colheita de Deus, um trigo do Senhor. Então fazer as obras ou frutificar é uma coisa natural para quem é salvo. É uma coisa natural para quem é salvo. E vale a pena lembrar que o próprio Senhor Jesus faz essa diferenciação para que a gente reconheça, né? Ou pelo menos se atente para as nossas próprias vidas, se estamos sendo trigo ou joio. Porque ele diz que pelos frutos você conhece a árvore. Não pode uma videira dar espinhos, e não pode um espinheiro dar uvas. Então, pelos seus frutos, você conhece qual é a árvore. Qual é a árvore? Portanto, como eu falei no começo da mensagem, todos nós temos um pouco de joio, um pouco de trigo, que é a nossa batalha em ser, em viver, em praticar. Mas nós temos que ver com profundidade o que nós estamos frutificando. Quais têm sido os nossos frutos? Se a gente for lá para o livro de Gálatas, se você quiser colocar aí, Gálatas capítulo 5, do versículo 19 em diante, o apóstolo Paulo está falando das obras da carne, que são muito conhecidas, e está falando dos frutos do Espírito. Obras da carne e os frutos do Espírito. E você começa então a perceber, amados, que alguém que está caminhando com Cristo tem que manifestar os frutos do Espírito. Alguns talvez estão numa caminhada mais adiante, numa vida de mais profundidade, e ele tem então uma quantidade maior de frutos, mas todos os filhos de Deus têm que frutificar. Não é possível que um crente no Senhor Jesus continue sendo uma pessoa explosiva por toda a vida, destemperado. Ah, não, este é o meu jeito, eu sou sanguíneo. Aí vem aquelas questão toda, né? Eu sou sanguíneo, o outro é o quê? Melancólico, quais são ali os... Tem um monte, né? E? Fleumático. Então nos escondemos atrás de, né, características de formação, né? Então eu sou assim, por isso então não tem como eu ser calmo, não tem como eu ser uma pessoa que domina as minhas emoções. Mas isso está errado, isso não condiz com o Evangelho de Jesus Cristo, porque o Evangelho de Jesus Cristo diz que todo cristão tende a crescer e dar frutos. Olha só para as obras da carne, que coisa absurda, né? Isso aí é do Espírito. Antes desse versículo fala das obras da carne. Mais um golinho? Ali. Mais um? Ora, as obras da carne são manifestas: imoralidade sexual, impureza, devassidão, idolatria, feitiçaria, inimizades, desavenças, ciúmes, iras, egoísmo, dissensões, facções, inveja, embriaguez, orgias e coisas semelhantes a estas, e eu vos advirto, como antes já vos adverti, que aqueles que praticam essas coisas não herdarão o reino de Deus. Essa lista enorme, meu querido, pode ter sido parte das nossas vidas num passado. Nessa lista você vai encontrar algumas coisas ali, você fala, eu tinha muita deficiência nessa área. Eu tinha uma tendência, né? Eu pendia para algumas coisas que estão ali. Amém. As coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo. Hoje você é uma nova criatura e você tem que dar frutos do Espírito. A diferença do joio e do trigo é a frutificação. Se você ainda não frutifica, eu te pergunto, você está sendo joio ou trigo? Porque trigo frutifica. Ele não tem que se esforçar para frutificar.
ele só basta estar saudável, ele vai frutificar. Uma árvore não faz força para produzir frutos. Ai, eu preciso produzir fruto. Eu preciso gerar uma manguinha este ano. Não. Se a árvore está cuidada, se ela está adubada, num terreno certo, frutificar é algo automático. Ela começa a frutificar. Olha os frutos do Espírito. Frutos do Espírito. Entretanto, o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Isso está querendo dizer que a gente nunca vai escorregar em nenhum desses pontos? Não, é lógico que eu não estou dizendo isso, senão eu estaria condenado, né? Hoje cedo mesmo eu já escorreguei em algum desses pontos. E tive que pedir perdão para minha esposa. Não, perdão, foi mal. Mas a prática dessas coisas é completamente diferente. Às vezes você pode perder o domínio próprio em algumas situações, mas sempre você não ter o domínio próprio, alguma coisa está errada. Alguma coisa está errada. Se você estiver com uma vida saudável espiritual, você terá o domínio próprio. Você terá a amabilidade, você terá a mansidão. Você será um instrumento de Deus. Um instrumento de Deus é gente que frutifica, amados. É gente que frutifica. E isso acontece na igreja, acontece fora da igreja, acontece no mundo. Eu vi estudando essa parábola, alguns dizerem, não, essa parábola não se aplica à igreja, porque essa plantação, Jesus diz na explicação que ele está falando do mundo. Mas a igreja está no mundo. Não é a igreja espiritual, mas a física está aqui, não é? Temos um edifício, um prédio físico, e estamos inseridos em todo o sistema do mundo. Portanto, você vai encontrar joio e trigo no mundo, vai encontrar joio e trigo na igreja, vai encontrar joio e trigo em todo lugar, menos no céu. Menos no céu. Porque no final nós vamos ver que vai haver uma separação. Uma separação. Que fruto nós estamos dando? Porque a diferença gritante de um do outro é exatamente a prática diária de vida. A prática diária de vida. Terceira coisa que eu aprendo na característica do joio e do trigo, isso é fato também, você pode pesquisar. O trigo, quando ele então amadurece, e dá os seus cachos, uma das coisas que ele faz é se envergar. Então ele se inclina para baixo. E o joio não se inclina em tempo nenhum. Ele permanece enrijecido. Mas o trigo não. Quando você vê uma plantação, como nós vimos ali a imagem, você pode ver que quando ele está maduro, o primeiro sinal é que ele começa a se inclinar. E eu aprendo com isso, eu tenho que aprender com isso. Porque o meu Senhor Jesus diz assim, olha, tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, porque eu sou manso e humilde de coração. Se nós somos o trigo do Senhor, não é compatível o orgulho em nossas vidas. Não é possível o nariz empinado, não é possível a arrogância, porque uma das características fundamentais de quem está se aproximando de Deus é a humildade. É a humildade. Quanto mais perto você se aproxima do Senhor, mais humilde você se torna. Mais humilde você se torna.
Quando você senta para conversar com alguém que é espiritual, um homem ou uma mulher de Deus, para buscar um conselho ou para uma conversa normal da vida, você logo percebe que essa pessoa que está bem próxima de Deus, dificilmente ela fala de coisas que ela tem feito. Só se você perguntar mesmo, insistir mesmo. Ela está numa posição de João Batista, que ele cresça e que eu diminua. Que ele cresça e que eu diminua. O coração vai se dobrando. O coração vai se dobrando diante daquele que é. E essa é uma característica de trigo, gente. O joio está sempre ereto, sempre erguido, não se curva, não tem flexibilidade, não tem elasticidade. Mas o trigo não, ele sabe se curvar. Sabe se curvar. Humildade é característica de servos e servas de Deus. Quer você ocupe uma posição ministerial, quer você ocupe uma posição social, quer você tenha muito dinheiro, tenha pouco dinheiro, nada disso pode mudar a sua posição diante daquele que é. Importa que ele cresça e que eu diminua. Importa que ele cresça e que eu, a cada dia, diminua. Vamos se curvar diante daquele que é? Amém? Vamos se curvar diante daquele que é. Aleluia. Quarto ponto, tão importante quanto, é depois então dessa separação, o joio e o trigo crescem juntos, não é? Mas chega num determinado período, então, que se começa a mostrar as suas diferenças. Primeira diferença é que o trigo traz fruto. Segunda diferença é que a coloração muda. O trigo fica cor dourada e o joio permanece verde, seco e feio. Verde, seco e feio. E o trigo então fica dourado e ele começa a se inclinar, a se dobrar. E depois então vem a colheita e aí vem um processo que é o principal de todos, que é o processo que chega até nós. No processo final, então, o trigo ele é moído, o trigo ele é amassado. E quando o trigo verdadeiro é moído e amassado, ele gera alimento. Amém? Gera alimento. Se tem, uma plantação que está associada quase que diretamente para todo tipo de exemplo de alimento, é o trigo. Porque do trigo a gente faz tantas coisas, inclusive o pão nosso de cada dia, não é? O pão nosso de cada dia. Mas o joio, quando ele é triturado e amassado, ele se torna amargo e até mesmo venenoso. Amargo e venenoso. Com isso, o Senhor quer nos ensinar que o trigo de Deus, o povo lavado, sarado, o povo separado, a sua igreja santa, precisa absorver melhor as tribulações dessa vida. Precisamos olhar as tribulações um pouco diferente, porque é necessário muitas vezes sermos amassados para nos tornarmos alimento para o povo de fora. Amassados, provados. Aí, bispo, não tem outro caminho, tem que ser esse amassado. Não tem jeito, senão você tem que comer a semente crua, conforme ele fez ali na mão dele. Né? Aí não vai servir muito de alimento, não vai ter sabor. O que acontece no processo de tribulação que todos nós passamos nessa vida? O apóstolo Paulo fala lá em Romanos 5:3. Põe aí para mim, João. Romanos capítulo 5, versículo 3. O apóstolo Paulo era alguém experimentado no sofrimento, alguém que já viveu muitas lutas, muitos embates, então tinha autoridade para absorver lições das suas lutas. Então ele diz isso daí,
Eu me glorio nas minhas tribulações. Não é isso? Ele está agradecido pelas suas lutas e tribulações. Por quê? Porque através da tribulação, ele alcança a perseverança. Amados, a perseverança só é um agregado de crescimento em meio à adversidade. Ninguém precisa perseverar descendo o rio abaixo. Você monta num caiaque, monta numa canoinha, rio abaixo, não tem perseverança nenhuma, meu querido. Você não precisa nem remar. Vai descer. Vai descer. A perseverança só se torna um instrumento que nos leva a crescimento no meio da adversidade, no meio dos embates da vida, no meio das situações em que nós não queríamos, que a nossa carne não se alegra, são as lutas diárias. Mas só assim nós conseguimos exercer essa qualidade fundamental que é a perseverança. E depois da perseverança, diz lá o texto que gera o quê? Um caráter, não é? Um caráter forjado, um caráter aprovado. Como está nessa versão? Caráter aprovado. Caráter aprovado. Igreja, preste atenção numa coisa fundamental que nós precisamos entender também para aplicar na criação dos nossos filhos. Não facilite tudo para os seus filhos. Não dê tudo de mão beijada. Você que passou uma infância bem limitada, não é? Que não tinha condições de ir num parque, que não tinha condições de fazer tantas coisas que hoje você tem. Aí você fala assim, meu filho não vai passar as privações que eu passei. Ou então chega nos netos, né? Os meus netos não vão mais ter que não saborearam um chocolate que muitas vezes eu quis saborear, mas meus pais não tinham dinheiro para comprar. Estou dando um exemplo do chocolate, amados, mas isso se aplica a tantas outras coisas. Que hoje, às vezes, que nós temos mais estabilidade financeira, queremos poupar os nossos filhos fazendo tudo para eles. Você não está formando um caráter aprovado. Porque um caráter aprovado vai ter que passar pela tribulação, combates, escassez, lutas normais da vida. Eu não estou falando aqui de doença, não estou falando nada disso. Eu estou falando dos embates naturais que é necessário. É necessário não se ter dinheiro para comer todo o chocolate do mundo. Senão você vai matar o seu filho. E talvez os nossos pais no passado nem pensavam e não tinham toda essa capacidade de ensino que hoje nós temos, mas eles não tinham dinheiro, então valeu. Valeu do mesmo jeito, porque você não se tornou um obeso, um doente, um diabético, porque não comeu tanta porcaria. Para formar filhos, temos que exercitá-los nos combates da vida. Nos combates da vida. Pega isso, meu querido, coloca no teu coração. Ei, não é porque você tem que dar, não. Deixa crescer, deixa amadurecer, deixa aprender a administrar o pouco. Coloca o pouco ali na mão. Deixa administrar. Deixa eu começar a fazer conta, se eu comprar isso, não dá para comprar aquilo. Isso faz parte de uma formação das pessoas, do caráter das pessoas. Elas começam a entender que na vida existe privações. A mesma coisa se dá ao respeito de autoridades paternas. Nessa psicologia avançada de hoje, não se pode corrigir um filho, chinelo é cadeia. Uma varinha de marmelo, então, é crucificação. Mas esses instrumentos de correção, muitas vezes se fazem necessário para formar o caráter. Formar o caráter.
Se você não se aperceber quando o seu filho não está mais honrando você e respeitando, pode ser que ele não vai mais honrar autoridades nenhumas depois. Porque tudo começa em casa. Tudo começa em casa. Eu me lembro até hoje de um tapa no rosto que eu levei da minha mãe. E eu já tinha lá os meus 14 anos, né? Quando eu respondi para ela, e ela não reagiu na hora. Minha mãe era assim. Ela não reagia na hora. A hora que você estava distraído, vinha a correção. Ela me virou um tapa no rosto que quase me derrubou para o chão. Aí você fala, nossa, que maldade. Nossa, você deve ter ficado com ódio da sua mãe. Amados, isso aí é que fez com que eu amasse ainda mais. Porque depois que passa aquele momento, o momento da ira e da raiva, e você percebe que a disciplina te formou. A disciplina está te dando caráter forjado. Vocês estão entendendo? Portanto, na vida cristã, vamos voltar aqui, na vida cristã, Deus também vai permitir tribulações. Tem hora que vai ter que amassar um pouquinho. Vai ter que amassar um pouquinho para que você se torne alimento espiritual para as nações, para as pessoas, para o mundo. Se torna pão. Aleluia! Depois do caráter forjado, ele diz então que gera paciência. Não é isso? Ou esperança. É um processo, você está vendo que é uma construção? Então pare de olhar as dificuldades da vida como um bicho de 7 cabeças, ou como demônios agindo, ou como forças espirituais do mal nas regiões celestes. Pode sim às vezes, mas nem tudo é isso. Às vezes é só Deus dizendo, deixa eu amassar um pouquinho. Deixa eu amassar um pouquinho, porque você precisa crescer. Você precisa frutificar. Não podemos continuar sendo meninos na fé, crentes de aparência, porque virão dias difíceis, amados, e a igreja tem que estar pronta. A igreja tem que estar pronta. Quando eu olho para as profecias escatológicas dos finais dos tempos e das provações que virão, eu sempre me pergunto, será que a igreja brasileira está preparada? Será que nós estamos preparados? Porque virão tempos difíceis. Stanley Jones, que escreveu Cristo e o Sofrimento Humano, um livro antigo, mas muito profundo, ele tem uma frase que eu sempre repito e ela ficou gravada no meu coração. Acho que minha família até sabe. Aquele que é nascido no fogo não definhará no sol. Aquele que é nascido no fogo não definhará no sol. Os embates da vida vai fazer você um cristão maduro, um servo, uma serva de Deus que honra o seu Senhor, que é frutificante a cada dia. Nós precisamos passar por, às vezes, este amassar de Deus. Posso ouvir um amém? Aleluia. Há um texto que eu já preguei sobre esse texto, mas quero usar só como exemplo, lá em Isaías capítulo 6, versículo 13, coloca na tela aí, Isaías capítulo 6, versículo 13, é uma profecia acerca de Israel esse texto, está falando que haveria de ter um remanescente, depois de um tempo de muita perseguição e morte do povo de Israel, haveria um povo remanescente. E ele fala assim como o carvalho, ali ó, mas como o terebinto e o carvalho deixam o tronco quando são derrubados, assim a santa semente será o seu tronco. Assim como o carvalho e o terebinto, que tem uma característica de brotar depois que fica apenas um tronco aparentemente
findado ao fim mesmo, ao fracasso, essas árvores têm a capacidade de brotar novamente. E essa profecia que fala para Israel e fala para mim e para você, fala assim como o carvalho e o terebinto. A diferença do carvalho e do terebinto é o seguinte, é que o terebinto é uma árvore aromática. Ela é muito usada para fazer perfumes e etc. As suas cascas, não é, são tiradas, ela é uma árvore especial, né? E muito usada nesse sentido. Portanto, quando o profeta está dizendo, vocês serão como o terebinto e como o carvalho, ele está fazendo uma alusão também a esse sofrimento que temos que passar. Uma das características bonitas do terebinto é o seguinte: quanto mais ele é ferido, mais ele exala perfume. Quanto mais o machado o toca, o corta, mais ele solta o seu perfume. Assim, amados, temos que ser nós. Quando as tribulações, quando as perseguições, quando as lutas da vida nos atingirem e sentirmos que é um amassar de Deus, nós temos que exalar o bom perfume de Cristo. É somente nessas horas é que somos aprovados. É nessas horas que somos aprovados. Portanto, às vezes desperdiçamos tanto tempo, amados, murmurando, praguejando, vivendo uma vida retrógrada, voltando para trás. Isso nos lembra quem? Israel no deserto. O povo escolhido, que também figura nós, a igreja, que estava a caminho de uma terra prometida. Amém, igreja? Nós somos um povo que estamos a caminho de um céu prometido, de uma vida eterna prometida. E a semelhança de Israel, estamos caminhando. Mas o mau exemplo de Israel é que quando vieram as lutas e as provações, eles não souberam exalar o bom perfume. E então murmuraram. E então praguejaram. E o que aconteceu? Quem conhece de geografia bíblica, que nem o nosso professor Flávio ali, poderia nos dizer, Flávio, quanto tempo duraria, um tempo normal, de percurso entre, né, o Egito e a Terra Prometida? Falou o nosso professor, 40 dias eles estariam na Terra Prometida. Todo mundo sabe quanto tempo levou? 40 anos, só um pouquinho mais. De 40 dias, eles passaram 40 anos. Por quê? Porque não entenderam o processo de Deus. Porque não souberam aproveitar os momentos difíceis para crescer, para frutificar, para ser cristão em tempos bons e tempos ruins. A ser gente de Deus, lavada, remida, gente que ama, gente que perdoa, gente que tem misericórdia, gente que dá a segunda chance, que dá a terceira chance, gente que acredita que o joio pode virar trigo. Gente que se aproxima da perfeição ou do desejo da perfeição de sermos cada vez mais parecidos com o nosso Senhor. Posso ouvir um amém? Vamos ficar de pé no nome do Senhor. Portanto, eu volto a perguntar para você, nessa oportunidade, o que você tem sido? Joio ou trigo? Joio ou trigo? Ai, bispo, você vai me perdoar, mas eu acho que eu tenho sido mais joio do que trigo. Pode ser que você pensa assim, ou se apercebe assim. A boa notícia é que continuamos em tempo de graça. Você pode sim ser uma nova criatura. Você pode sim abraçar a mansidão ao invés da raiva. Você pode sim ser ministro de reconciliação e não de discórdia. Você pode sim ser instrumento para trazer paz e não briga.
Você pode sim, porque estamos no tempo da graça. Mas Jesus conclui essa parábola, como algumas outras que nós já estudamos neste tempo, neste período que o Senhor nos concedeu, dizendo acerca de um tempo em que não haverá mais tempo, de um momento que não haverá mais tempo para frutificar, tempo para ser, tempo para existir, tempo para mudar. E ele diz que isto é o julgamento final, onde os anjos que são os ceifeiros vão separar o trigo do joio. Em outras parábolas, das ovelhas dos bodes, vai haver uma separação, vai haver um julgamento, vai haver, amados, o inferno é verdadeiro, e a oportunidade continua sendo hoje. Hoje. O amanhã não te pertence, o ontem você já não muda mais, mas o hoje é o presente de Deus. Hoje é o seu presente. Você pode pegar esse presente e decidir mudar, e pedir para que Deus transforme o seu coração. Ah, bispo, como é que eu faço para mudar por dentro? Porque por fora eu até consigo, mas por dentro é que é difícil. Isso é uma luta de pessoas sinceras. Isso é a verdadeira luta de pessoas sinceras. Porque eu posso conter o meu olhar, mas às vezes o desejo que está dentro, esse é mais difícil. Eu posso vestir um terno e ficar parecido, mas estar vestido com vestes brancas de pureza, às vezes é mais difícil. Eu tenho outra boa notícia para te dar, a igreja do Senhor, nessa oportunidade. Aquilo que é impossível para os homens, é possível para Deus. É Ele quem transforma o coração. É Ele quem toca em joio e transforma vidas. É Ele que muda os fortes desejos do nosso coração. É Ele que transforma o nosso interior. E Ele continua transformando hoje. Ele continua mudando hoje. Ele continua o mesmo ontem, hoje e o será eternamente. A Ele seja a honra, a Ele seja todo louvor, hoje e para sempre. Curva a tua cabeça aí um pouquinho. Ah, papai querido, como é gostoso ouvir a tua palavra. Como é gostoso ser ministrado pelo teu Espírito. Como é bom ser confrontado na minha alma. Senhor, eu me coloco diante de Ti, assim como cada irmão que aqui está, pedindo, Senhor, que essa obra seja completa em mim, que ela seja plena, Senhor, e que haja frutificação abundante. Pai, que os frutos sejam vistos para a Tua glória, para a Tua honra, porque é o Senhor quem me plantou. Eu sou apenas a plantação Tua, Deus. Eu não tenho virtude em mim mesmo. Eu não tenho, Senhor, beleza em mim mesmo. É o Senhor é quem me faz frutificar. Ajuda-nos, ó Espírito Santo. Nos dê o domínio próprio quando necessário. Nos dê a mansidão, ó Pai, quando a irritabilidade tenta dominar a minha mente. Me dê a bondade, Senhor, quando todos ao meu redor são maus. Me dê a bondade que me faz diferente. Me dê a bondade que faz renascer a Tua luz. Me dê a bondade que aponta para Ti, porque Tu és bom, e a Tua misericórdia dura para sempre. Ó Deus, termina a Tua obra em nossos corações, para que aquele dia, Senhor, seja um dia de alegria, e não de tristeza, e não de dor, e não de separação, Pai. Ah, Senhor, eu me curvo diante da Tua onipotência, como um trigo com seus cachos maduros se inclinam, Senhor. Eu me inclino diante da Tua soberania. Que Tu cresça, Senhor,
e que nós a cada dia possamos diminuir cada vez mais. Aleluia! E ao sermos amassados pelas tribulações da vida, possamos exalar o bom perfume de Cristo. Só assim o mundo, Senhor, reconhece quem somos. Quando ao invés de sair ódio, sai amor. Ao invés de sair um grito, um xingamento, sai palavras de mansidão e de moderação. Quando num coração que tinha tudo para viver amargurado, enclausurado por causa das dores, sai um perdão genuíno, porque a cada dia somos perdoados. Termina essa obra na tua igreja, Pai. É o desejo do meu coração, é a nossa oração nessa manhã. Termina a tua obra em mim, em o nome de Jesus. Em o nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Essa parábola é para a gente olhar para nós mesmos. Não tenta achar o joio do seu lado, não tenta achar o joio no mundo. Diz a parábola que só no último dia o Senhor fará a separação. Cuide da sua vida. Cuide de ser um trigo do Senhor. Amém? Erga tua mão para o céu. Que o grande amor de Deus Pai, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo e essa doce presença do Espírito Santo esteja conosco e com todo o povo de Deus, hoje e para sempre. Amém. Deus te abençoe, meu querido. Vá em paz, em nome de Jesus. Amém?